Olá, tudo bem? Hoje vamos dar seguimento ao nosso assunto múltiplos divisores, tá? E hoje vamos falar sobre decomposição em fatores primos. Relembrando o que a gente viu na aula anterior, a gente verificou lá que múltiplos são números que na divisão entre um e outro, o resto é zero. Ou seja, a gente deu o exemplo do número 30 ser múltiplo de 6, porque na divisão entre 30 e 6, o resto é zero, certo? E também a gente viu que o menor múltiplo de um número qualquer, natural, é zero. E o maior a gente não tem como definir, porque existem infinitos múltiplos. A gente viu também que os divisores, na classe dos divisores, o menor divisor de um número é o número 1, tá? E o maior é o próprio número, certo? E na classe dos divisores, a gente também conheceu os números primos, que são aqueles que apenas apresentam dois divisores, sendo 1 e o próprio número, certo? Hoje, nós vamos focar um pouco mais nos números primos, porque vamos falar sobre decomposição em fatores primos, certo? E, relembrando aqui, o que seria número primo? Como eu já acabei de falar, número primo ele apresenta apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. E aí a gente tem alguns exemplos de números primos, que é 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, contanto que ele apresente apenas dois divisores, certo? Também a gente pode destacar que não podemos afirmar que todos os números primos ele é ímpar, porque dentre os números primos existe pelo menos um número que é par, que é o número 2, certo? O número que não é primo, ele é conhecido como número composto, certo? E todo número composto, ele pode ser decomposto em fatores primos, tá? E o que é decomposição em fatores primos? Essa decomposição é conhecida como fatoração, certo? E o que seria fatorar um número? Fatorar um número é você decompor esse número em um produto de fatores primos, certo? Onde inicia pelo menor divisor primo, certo? E termina quando a gente obtém o quociente igual a 1. Beleza até aqui? Então, seguindo, vamos trazer um exemplo então de número 40. Vamos fatorar o número 40, tá? Inicialmente, a gente percebe que o número 40 é um número par. Bom, termina com 0. 0 é par, então 40 é um número par. E, pela regra, você percebe que a gente tem que iniciar pela divisão com o menor número primo, certo? E quem é o nosso menor número primo? É o 2. Como 40 pode dividir por 2, então a gente inicia a divisão por 2. Então a gente vai fazer o seguinte: 40 dividido por 2, tá? Igual a 20. Esse 20 a gente verifica novamente. Ele é par. Se ele continuar sendo par, então a gente pode continuar dividindo por 2. Então a gente faz 20 dividido por 2 igual a 10. 10 é par, continua dividindo por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. Agora verifique que 5 não é par. Ele não pode ser dividido por 2. Então a gente busca o próximo número primo, que é o número 3. 5 também não pode ser dividido por 3. Então a gente busca o próximo número primo, que é o 5. Então 5 pode ser dividido por 5? Pode. Então eu faço essa divisão. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, cheguei no meu quociente 1. Quando eu chego no meu quociente 1, termina a minha fatoração. Agora observe aqui essa coluna, que foi os meus divisores utilizados. Verifique que aí é justamente números primos. Então, essa será a fatoração do meu número 40, certo? Então, a fatoração de 40
vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, é o produto entre esses divisores, certo? Vamos para mais um exemplo. Vamos agora fatorar o número 63, tá? De cara, eu percebo que o 63 não é um número par, então por isso ele não vai ser divisível por 2, certo? Na sequência eu tenho o número 3, então 63 ele pode dividir por 3, aí eu verifico aquelas condições, aqueles critérios de divisibilidade. Observe que se eu somar 6 mais 3 dá 9, então 9 ele pode dividir por 3. Se ele pode dividir por 3, então 63 também pode. Então eu vou fazer a divisão de 63 por 3. Então 63 dividido por 3 é igual a 21, certo? 21 ele vai ser divisível por 3 novamente. Então 21 dividido por 3 dá 7, tá? Agora observe que 7 ele não pode dividir nem por 2, nem por 3, nem por 5. Então ele só vai poder dividir por 7 mesmo. Então 7 dividido por 7 dá 1. E aí a gente chega no nosso quociente 1. Chegou no quociente 1, a gente termina a fatoração. E aí a gente observa a coluna dos divisores, tá? E essa coluna dos divisores, ele já está me dando o resultado da minha fatoração. Então, é o produto entre eles. Então, a fatoração de 63 é igual a 3 vezes 3 vezes 7. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Agora vamos fatorar um número maior, o número 420. Tá? Observe que, independente do tamanho do número, a gente vai seguir as mesmas regras. Bom, o mesmo passo a passo. Primeira coisa que eu tenho que verificar é 420 é um número par? Pronto, se o 420 é um número par, então eu só tenho um fator primo, um número primo que eu posso fazer essa divisão, então, que é o 2. Então 420 eu vou dividir por 2, tá? Dá 210. 210 é um número par ainda, então eu continuo dividindo por 2, que dá 105. Agora observe, 105. Muitos vão dizer que é divisível por 5. Beleza, ele é divisível por 5. Porém, a gente sempre tem que utilizar o menor número primo, tá? Então, o que acontece? A gente primeiro tem que verificar se ele não é divisível por 3, porque é o número primo que vem antes do 5. Então, se eu somar ali, ó, 1 mais 0 mais 5, isso me dá 6. E 6 é divisível por 3. Se 6 é divisível por 3, então 105 também é. Então 105 eu vou dividir por 3, tá? E vai me trazer o resultado como 35. Agora observe que 35 eu já não posso dividir por 3, porque 5 mais 3 dá 8. 8 não é divisível por 3. Então 35 eu só vou poder dividir pelo 5. Então 35 dividido por 5 igual a 7. E novamente o 7 já é um número primo, ele só vai poder ser divisível por ele mesmo. Então 7 dividido por 7 é igual a 1. Chego no meu quociente 1, termino minha fatoração. Observo minha coluna, tá? E faço o produto entre elas, que a fatoração de 420 vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Beleza? Agora, observem um detalhe aqui. Observe essa coluna dos sinais aí de divisão, tá? Verifique que isso aí ele fica se repetindo. Então, eu poderia fazer o seguinte, ao invés de eu colocar esses sinais de divisões, eu poderia simplesmente colocar uma barrinha aí, ó. Tá vendo? E vou seguir com o mesmo raciocínio, certo? Essa é uma regra prática para você fazer a fatoração dos números. Isso a gente vai utilizar muito quando a gente estiver tirando o mínimo múltiplo comum, como também quando a gente estiver utilizando o máximo divisor comum, certo? Então, comece a se acostumar com essa barrinha aí no meio. Então, para a gente ver isso claramente, vamos a mais um exemplo utilizando essa barra. Então, vamos agora fatorar o número 60. Ao invés de utilizar
as divisões sucessivas, aqueles sinais de divisão sucessivamente, eu vou utilizar a barra, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aí que 60 é um número par. Se 60 é um número par, então ele vai ser divisível por 2. Então, 60 dividido por 2 é igual a 30. 30 continua sendo um número par, vou dividir por 2. Então, 30 dividido por 2, 15, certo? Na sequência, 15, ele não é divisível por 2. Porém, eu percebo que ele é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3 igual a 5. E 5 é um número primo, ele só vai poder ser divisível por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. Chego no meu quociente 1, então termino minha fatoração. Pego a minha coluna de divisores e apresento o produto entre elas. Então, a fatoração de 60 vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Beleza? Então, o nosso assunto hoje foi sobre decomposição em fatores primos. Eu espero que tenha ficado claro o que é fatorar um número, certo? E por hoje é só, e até a próxima aula.